E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, voltamos à madrugada. Silêncio da madrugada. Essa semana vai ser assim, os primeiros vídeos do meio-dia, que a gente fala de uns temas aqui, dos assuntos, sempre gravados de madrugada, então peço para você, sempre desculpa se aconteceu alguma coisa muito importante no período da manhã e não tá nesse vídeo do meio-dia, mas a gente fala no vídeo da noite. Deixa eu dar um recado importante para o Rodrigo Damasceno da Silva, que foi o ganhador da promoção lá da sportsbet.io. Ele não entrou em contato comigo ainda, então tem até hoje à noite, até às 8 da noite, eu entrei em contato com ele, a gente tem um esquema para evitar fraude, né? Tem que entrar em contato comigo, senão no vídeo da noite eu vou ter que escolher um outro ganhador para ir comigo no camarote no jogo de amanhã, terça-feira, tá bom? Vamos falar bastante sobre esses assuntos, essa suposta briga do Patrick com o Rogério Ceni, essa discussão que tem no vestiário, que os caras no vestiário são machos pra caramba. Dentro de campo não é aquelas coisas, mas a gente vai falar sobre isso também. Antes, deixa eu só dar um recadinho para você do futebol. Tá acabando o Campeonato Brasileiro e se você quiser, dá para assistir os melhores momentos dos jogos. Nessas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, você vê os melhores momentos no futebol, além de todas as informações de graça. Então você baixa de graça o aplicativo, tá no primeiro link da descrição, vários campeonatos, se você quiser acompanhar o seu time do coração, não precisa ser o São Paulo, se você não for São Paulino, mas tá aí de graça, o melhor aplicativo de futebol para celular, tem muita informação e vai ter muita novidade legal na Copa do Mundo, hein? Eu vou contando para vocês, tá bom? Eu fiquei muito feliz, gente, e, bom, deixa eu falar da rodada primeiro, né? O América ganhou 4-1 do Bragantino fora de casa, e o Fortaleza empatou com o Atlético Goianiense. Tava perdendo, o Fortaleza empatou, o São Paulo está na 9ª posição com 51 pontos. No decorrer da semana, nos vídeos na hora do almoço, a gente vai falando sobre as possibilidades de chegar na Libertadores, e muitos de vocês já concordaram comigo sobre essa questão de chegar na Libertadores, principalmente para a questão do merecimento, que esses caras lá, ninguém merece chegar na Libertadores. A gente vai falar sobre isso, sobre as chances, né, os jogos dos nossos adversários, e o que o São Paulo precisa fazer para chegar no vergonhoso 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que a gente é patrocinado por sportsbet.io, faça seu cadastro, tá no primeiro comentário fixado também. A aposta do São Paulo eu acertei, né? Acertei que. Eu só acertei, eu errei o resultado. Eu acertei que o São Paulo, que o jogo ia ter mais de 3 gols, teve. Escanteios e que o São Paulo ia tomar gol, certeza, né? E na live do intervalo que todo mundo assistiu, muita gente viu que a gente estava conversando na live sobre o espaço que o time do Fluminense jogou. E eu falei, ele vai colocar o André Anderson quando tiver 3-1 pro Fluminense. Parecia que eu tava prevendo, né? E aí, sobre o jogo de domingo ainda, eu fiquei muito feliz, isso que eu ia falar para você. Não feliz, mas eu fiquei aliviado de ver nos comentários de vocês muitos, 99,999% de torcedores indignados, né? Porque aqui nesse canal, mesmo com o vídeo tendo um número bom de visualizações, mesmo vindo no pós-jogo, muita gente que não está acostumada aqui, né, com o canal, que não sabe o que a gente conversa aqui no dia a dia, mesmo esses caras, assim, todo mundo indignado, com pouquíssimos passadores de pano. Nesse canal aqui dificilmente aparece, né? Graças a Deus, porque eu acho que eles prejudicam o São Paulo. E aí, muitos falando para mim assim, não, Barolo, a gente não vai desistir, a gente vai continuar aqui, porque você tem razão, se a gente desiste, esses incompetentes ganham. E aí, só para lembrar, né? Esses incompetentes não ganharam nada, né? Todo um bando de fracassado, de perdedor, e não é da gente que eles vão ganhar. Não é de nós torcedores que esses perdedores, que esses fracassados vão ganhar. Então a gente vai continuar aqui. Eu peço para você se inscrever no canal, para deixar like no vídeo, para repercutir esse vídeo, para mais gente poder assistir. Mas também, se você não quiser, não é esse o principal objetivo, não. Você pode continuar protestando, enchendo o saco desses caras nas suas redes sociais, cobrando esses caras aqui. Não é só através desse canal, não. Eu acho que é importante a gente fazer o nosso papel de torcedor e pegar no pé, sabe, apontar o dedo na cara e falar: vocês são os culpados, os responsáveis são vocês, a gente carrega vocês nas costas e a gente tá aqui todo dia, todo jogo, torcendo, se dedicando para esse clube muito mais do que vocês. Então você é meu convidado. Claro, se quiser se inscrever no canal, deixar o like, é sempre legal, mas vamos continuar pegando no pé desses caras aqui, pelo menos 2 vezes por dia. Pode não adiantar nada? Pode, mas pelo menos eu desopilo o fígado, você desopila o fígado, mas eu posso falar para vocês com certeza que a gente enche o saco, viu? Vocês podem ter certeza que a gente enche o saco. Vai por mim. E aí, muitos amigos lá do Ceará, tem muito torcedor do Ceará,
que assiste a gente, e torcedores do Fortaleza, né? De Fortaleza, da cidade, e dos torcedores do Fortaleza. Muitos que nasceram no Ceará e moram em São Paulo, moram no Brasil todo, mas tem muita gente lá do Ceará mesmo que torce por Fortaleza. E aí os amigos de lá, os torcedores do Fortaleza, que tem muito aqui, falaram assim: Barolo, esquece o Vojvoda, ele não sai, é um projeto que tem lá, ele não vai pegar essa bucha do São Paulo. Ele fechou um contrato, ele tá trabalhando no Fortaleza pelo projeto. Então eu falei que o Galhardo não ia pegar essa trolha, e os amigos lá, os cearenses, têm razão. O Vojvoda também não sai, não vai sair. É que eu falei no nome dele, porque eu acho que é uma revelação dos técnicos aí que estão, né, no futebol brasileiro. Eu acho o trabalho dele legal. E outros lembraram também, Barolo, vai ser queimado por esses caras aí em uma semana. Você vê, os caras já estão fazendo graça com o Rogério Ceni, a gente vai falar sobre isso. Mas eu também, vocês têm razão mesmo, os amigos cearenses e os São Paulinos, mesmo muito São Paulino falou também. Barolo, esquece, o cara não vai sair lá do clube tá organizado, estruturado, né, que criou uma estrutura, até com a ajuda do próprio Rogério, que não, o cara não vai, ninguém, são raros os treinadores, só os desesperados vão sair da onde estão ou aceitar essa bucha aí do São Paulo, que os caras sabem que jogador que lá dentro queima treinador, derruba treinador, que é um bando de competente, que eles não pagam ninguém, por isso que a situação é caótica e a gente vai ficar com o Rogério Ceni, deve ficar com o Rogério Ceni. E aí, gente, dessa vez eu só tive paciência para assistir a entrevista do Rogério Ceni, porque teve 7 minutos, não é aquela... Quando ganha tem 40, né? Quando ganha tem 40 minutos, que ele dá aula, né, das estratégias dele, do que... Quando perde é 7 minutinhos ali, rapidinho. Disse que o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, que marcou muito bem no primeiro tempo, aí ele fala assim, puxamos vários contra-ataques com o Igor Gomes, com o Patrick. Sério, gente, eu acho que às vezes ele tá tirando sarro da gente, cara. Igor puxando contra-ataque, Patrick puxando contra-ataque. Não sei que jogo que ele assiste. E aí diz que no final do primeiro tempo deixou muito espaço. Só no final do primeiro tempo, né, Rogério? Desde que você chegou, você só deixou espaço no final do primeiro tempo contra o Fluminense. E aí ele quer mostrar que ele conhece, né? Então ele fala assim, porque o Fluminense joga com um número maior de jogadores de um lado, principalmente onde o lado de o Ganso está. Ele sabe tudo na teoria, só que na prática os caras que ele comanda não fazem nada do que ele manda, né? Porque o São Paulo tomou um vareio de bola, como tomou de vários outros clubes, principalmente dos clubes cariocas, né? Que o São Paulo foi uma vergonha, um vexame contra times cariocas nesse Campeonato Brasileiro. E aí, ele explicou por que ele tirou o Picanha. Tirou o Picanha porque o Picanha estava cansado, estava desgastado, e o próprio Ceni falou do que a gente sempre fala aqui, do psicológico de frango desses bunda moles aí. Que o Rogério Ceni falou, toma. E o que me irrita no Rogério é assim, ele fala como se fosse a coisa mais natural do mundo. Perdeu, aí tomamos gols ali, né? Que não pode tomar, mas não pode se abater, como se abateu, como se tivesse acostumado a tomar tapa na cara e tomamos os gols ali, então, você não pode se abalar tanto quando toma gol assim. Agora vamos ver aí como é que vai ser a rodada. O América joga hoje, né? O Fortaleza joga amanhã, né? Vamos ver como é que vai ser a rodada. É isso, gente, é isso. E aí teve um cara que perguntou para ele se o Tite tinha conversado com ele sobre levar algum jogador do São Paulo para a seleção, velho. Eu comecei a rir, eu tava assim, comecei a rir. Falei, o que esse cara tomou? Que ele acha que algum jogador do São Paulo vai para a seleção. Aí o Rogério falou, não faz tempo que eu não falo com o Tite. Faz tempo que o jogador do São Paulo não é convocado para a seleção brasileira. E aí perguntaram para ele como é que ele vai fazer para mexer com a força mental dos bunda moles, porque diz que a decepção no Campeonato Paulista, né, que os cagões tremeram as pernas, aí Sul-Americana, que os bundões tremeram as pernas, aí agora para um jogo de uma decisão contra o Inter, porque outra decepção, né? Ele falou, não, vamos trabalhar, né? Não vou fazer nenhuma mudança drástica. E aí vai improvisar de novo, porque o Rafinha foi expulso, né? Eu parei de ver nos 37 do segundo tempo, o Rafinha conseguiu ser expulso ainda. E aí não tem lateral, porque tá tudo machucado, tudo estrupiado. Deve ir com 3 zagueiros, mas ele nem sabe ainda o que ele vai fazer. E os guerreirinhos treinaram ontem, treinaram no domingo. O que eles treinaram? Foram lá, se reapresentaram, só para dizer que estão treinando. Tá? E aí no meu Instagram eu postei que eu tava louco de raiva ontem. E aí eu postei no meu Instagram porque alguns caras vieram defender o Léo Pereba,
dizendo que ele não pode ser tão ruim, porque todos os técnicos que passaram pelo São Paulo depois do Diniz usaram Léo. E eu falei, também todos usaram o Vitor Bueno. Isso não é argumento, passador de pano. Isso não é argumento. Todos os treinadores que passaram pelo São Paulo usaram o Vitor Bueno. E nem por isso o Vitor Bueno é bom jogador. Ah, mas ele disputou a final da Libertadores. Vai perguntar para os torcedores do Atlético o que eles acham do Vitor Bueno. E aí teve essa história. Eu também postei uma foto do Patrick Picanha com a pança maior que a minha. E essa suposta treta aí que ele teria ido cobrar o Rogério Ceni porque ele foi substituído mais uma vez. Nos últimos 12 jogos que o Patrick Picanha entrou em campo como titular, ele foi substituído em 11. Ele só não foi substituído na vitória por 2-1 contra o Atlético Goianiense. O resto ele foi substituído em todas. Então ele teria ido cobrar o Rogério Ceni não gostou do tom da cobrança. O que para mim que se matem. Eu quanto mais treta tiver entre os jogadores, melhor. Porque eles mostram que eles se importam, que esses caras são tão bundões que nem isso eles fazem. Só que o que me incomodou mais ainda é que esses bundamoles, esses frouxos aí, que o próprio treinador fala que tem um psicológico fraquíssimo, que pra mim é um psicológico de frango, esses caras são machões quando acaba o jogo, né? Quando acaba o jogo, o Ferrarese foi brigar com não sei quem, o Rafinha que se expulso pra mostrar pra torcida que ele tá indignado, aí o Patrick Picanha vai brigar com o Rogério Ceni. Dentro de campo são os bundões. Dentro de campo treme a perninha. Dentro de campo dá aquela tremedeira, enche a fralda. Mas quando acaba o jogo, eles são valentes. No final do Paulista, o Caleri foi dar tapa no celular do moleque. Eles são valentões. E eu queria muito ver toda essa valentia desses caras aí dentro de campo. Queria ter visto nos 4 tapas na cara que levaram do Palmeiras na final do Paulista. Queria ver esses bundões aí em Córdoba jogando com o homem naquele outro jogo contra o Del Valle. Queria ter visto serem homens e machões para chegar pelo menos num vergonhoso 8º lugar. Mas não são. No vestiário é tudo guerreiro. No vestiário, rede social, vestiário são os guerreirinhos. No treino, né? Para dar entrevista no treino, eles são os machões. Dentro de campo é um bando de bunda mole que corre um sério risco de não se classificar nem para um vergonhoso 8º lugar para uma pré-Libertadores. Então, ó, gente, estamos quase chegando a 470 mil inscritos. Se inscreva no canal para você concorrer presente da São Paulo Mania, uma daquelas 2 camisas de prêmio que você escolher. E ó, Rodrigo Damasceno da Silva. No comentário que você fez, no último comentário, tem lá um esquema para você entrar em contato comigo para anotar seu nome, documentos, para você estar no camarote amanhã. Se não, tem até às 8 da noite. Se você não entrar em contato, eu vou escolher outra pessoa para ir comigo lá amanhã, tá bom? Momento Maguila, um abraço para o André Machado e para o filho Cadu, são de São Vicente, na Baixada Santista, em São Paulo. Para o Julian Felício, que assiste a gente da Califórnia. E para o Alessandro Luiz, de Queluz, em São Paulo. Volto 8 da noite, vamos continuar todos os dias enfiando o dedo na cara desses caras e falando, vocês são os culpados, vocês que fazem a gente passar vergonha, vocês que estão tirando o sentimento que a gente tem de assistir o jogo do nosso time. Fiquem com Deus, aqui não vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, te espero às 8, um abraço.